Boa noite, muito boa noite, você ligado aqui na RISC TV, seu programa Contra Fatos, o programa que traz fatos, pois contra fatos não há argumentos. Você acompanha a gente pelas plataformas digitais da RISC TV ou também pela TV Mocinha, canais 43.4 digital ou canal 8 analógico para Balneário Camboriú e região. Lembrando que a gente sempre participa das plataformas da RISC TV, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram ou também pelo site ou aplicativo. Então, para você que nos assiste, muito boa noite. Hoje a gente vai conversar com o advogado Jackson Jacques, ele que tem experiência aí na área empresarial em Balneário Camboriú e região, tem já uma vivência já também em outras áreas, né? Então, primeiro, muito boa noite, Jacques. Queria agradecer você por participar hoje do Contra Fatos. E vamos direto aí para os fatos, né, para a gente ir conversando. E primeiro me diz uma coisa, o que te trouxe o interesse para a área jurídica? Isso é de casa, você tem tua família, você teve pessoas ligadas à área, ou foi um talento, uma aptidão, alguma coisa que apareceu durante um determinado tempo da tua vida e você entrou para a advocacia? Primeiramente, boa noite, Bruno, boa noite a todos. Bom, na verdade eu não tenho uma família de advogados, ou seja, a gente não tem uma equipe de advocacia. Mas olha que interessante, a parte jurídica criou sentido para a minha vida quando eu estava trabalhando numa empresa multinacional, não vou citar aqui o nome, e no primeiro momento que eu fui fazer o meu teste admissional, o médico falou para mim o seguinte, a gente conversando, e eu fazia naquela época o curso de administração, ADM, já estava até no final, ele disse assim, você daria um ótimo advogado. Aí eu falei, mas por quê? Eu estou já quase terminando a administração. Não, você consegue conversar, colocar bem as posições, você entende do que está acontecendo, é difícil? Aí eu falei, não, para mim é normal eu compreender isso. Mas só foi uma fala, e aquilo ali ficou armazenado. Passado um tempo, eu tive uma situação e eu levei esse meu problema para o advogado. E olha que interessante, esse advogado que pegou meu problema, não era trabalhista, tá? Era um problema civil. Ele colocou na gaveta e falou o seguinte, ó, o valor é tanto, daqui a tal dia tu vem aqui, eu já vou te entregar o protocolo. Bruno, passado 3 anos, ele não fez nada. Eu, pela primeira vez, senti o gosto da injustiça. E não é a injustiça de não ganhar ação, ou enfim, mas é a injustiça de não experimentar o meu direito, de não gozar do meu direito, ou seja, de não participar do processo legal. E eu falei para mim mesmo, a partir de hoje eu vou estudar direito. Eu não vou ser mais enganado, eu não vou ser mais injustiçado por isso. Isso criou de tal forma que começou a fazer parte da minha vida, fazer parte do meu DNA. E aí algumas situações que acompanho, uma questão de ética e princípios, eu foquei na questão empresarial, que eu já era oriundo da contabilidade, vinha da administração, achei melhor seguir esse espaço. Você não acredita que no Brasil a gente tem uma certa dificuldade no entendimento do direito das pessoas por falta de uma formação básica na área? Por que eu te pergunto esse tipo de coisa? Porque eu vejo, por exemplo, você é formado em administração. Hoje, para você ser um administrador, por exemplo, não se requer na formação um conhecimento muito aplicado da área do direito, o que é uma pena, porque no Brasil se tem leis excessivas e se tem questões que envolvam o cotidiano de qualquer profissão que seja, inclusive administrar uma empresa como uma questão mais jurídica, né? Mas a minha pergunta para ti, Jacques, é nesse sentido, mas eu também queria que você comentasse, também considerando que eu não tenho a desculpa, por exemplo, que eu cometi um erro, eu não posso chegar para uma autoridade e falar, eu não sabia que era lei. Né? Então, o que você pode falar para a gente em relação a isso? Então, Bruno, essa pergunta ela é bem pertinente. Nós não podemos utilizar como fundamento o desconhecimento da lei. Contudo, todavia, a aplicabilidade da lei sim. Ou seja, eu trago aqui um exemplo bem clássico e que é no nosso cotidiano. Existe lá a questão do direito ambiental, os crimes ambientais. E aí tu fala para a pessoa que mora lá no Amazonas, que corta palmito já há 30, 40, 50 anos, isso vai passando de sucessão de pai para filho, e esse crime que ele comete lá
ele não tem televisão, ele não tem rádio, ele não tem nenhum tipo de veículo de comunicação para entender que é um crime. Aí ele é teoricamente enquadrado ou tipificado num crime ambiental. Ele não pode dizer que ele desconhece da lei, mas ele desconhece da aplicabilidade da lei. As formas de aplicabilidade da lei ele vai desconhecer. Esse é um fundamento que já é aceito no nosso ordenamento, ele tem aderência e coerência jurídica para ser levantado e ser questionado. É claro que a gente tem ali algumas restrições, algumas punições que vão elevar. Eu não posso simplesmente isentar da responsabilidade dele. Mas a gente pode trazer agora, então, conhecimento e informação e através de uma advertência, através de outras penas restritivas, a gente consegue, então, trazer conhecimento. Mas, com certeza, desconhecimento da lei você não pode levantar. Essa bagunça jurídica que se transformou no Brasil, né? Até eu estou querendo trazer aí alguém na hora da contabilidade também para explicar sobre isso. Você acredita que isso favorece a própria burocracia e, consequentemente, acaba criando uma contrademanda à sociedade? Porque eu vejo o seguinte, eu não tenho nada contra a questão jurídica, o poder público, muito pelo contrário. Eu acredito que a partir do momento em que a sociedade precisa de profissionais para mediar conflitos, para tornar toda a questão de negociações e tudo mais são um pouco mais complexas, mais claras, é importante que se tenha esses profissionais. Mas, por outro lado, Jacques, eu vejo da seguinte forma, criam-se leis demais, excessivas, que dificultam a vida do cidadão comum, trava progresso econômico, cria pobreza, aumenta a questão do gasto público. Então, você não acredita que é muito desse excesso de legislação que existe no Brasil é fruto de interesses das próprias pessoas que vivem nessa máquina? Com certeza. Quando eu tenho como é que eu faço os meus controles? De verdade, né? A famosa massa da manipulação. A burocracia, ela é um meio que eu tenho de controlar um sistema. E assim, eu não vou só falar do Brasil, mas vou falar aqui de outros países. Quando tu vai lá dar uma ação social, tu define quantas crianças, tu define qual é o trabalho dele, define que escola ele deve fazer, define que curso, até mesmo essas pesquisas vocacionadas já são direcionadas para esse controle. Então, o excesso da burocracia, se você diminuir, vamos lá, eu sou Receita Federal, eu preciso de um protocolo, eu preciso de uma certidão, eu preciso da declaração, eu preciso também de uma outorga, enfim, eu vou precisar de N documentos que comprovam uma liberação de documento, para liberar, sei lá, IPI, para pessoas que necessitam, o famoso PCD e tudo mais. Aí eu vou dar uma exigência além do normal, porque eu quero ter esse controle. Quando eu tiro esse controle, e aí a gente já vai falar sobre os poderes, e o Poder Judiciário é um exemplo claro disso, quando eu tiro esse controle, eu tiro parte dessa burocracia, eu tiro o comando dele. Imagine agora eu aqui, Bruno, eu vou fazer esse exemplo bem claro. Eu preciso de uma autorização para tomar um café. Né? Quem vai me dar autorização? Tá aqui eu, o Miranda, tá Ciclano e Zezinho. A gente vem sempre para o Bruno nos autoriza, a gente vai lá e toma um café. Ele tem um controle de quantos cafés que a gente está tomando. Parte do pressuposto que eu e o Miranda não temos essa autorização. Parcialmente tu perdeu o controle. Parcialmente, a sensação é que nós temos os mesmos poderes. E isso, para o poder público, propriamente dito, ele gera um conflito que chama de ego de poder. E isso aqui, a burocracia, ela é uma arma legal para eu ter o controle. É uma arma legal para eu ter o controle. Então, a burocracia, ela só tem um quião só. Elevar o controle do poder público e diminuir o acesso privado às informações, às situações, às resoluções. Vamos colocar assim, a velha frase. Eu produzo uma necessidade para vender, né, produzo um problema para vender essa solução. Então, essa necessidade de eu resolver meu problema através da solução. Só que esse problema só foi originado por mim que eu falo o governo. Então é isso. Eu libero um documento, mas o autor tem que ter o alvará do bombeiro, então não pode ir. E aí com o alvará do bombeiro eu preciso da localização. Então eu estou vinculado a um outro. Então, quanto mais controle,
com certeza a burocracia ela é um retrocesso para o país. Agora, quando a gente fala em relação a toda essa questão da burocracia que dificulta a vida tanto do cidadão comum quanto do empreendedor, eu também vejo que há meios alternativos. Né? E dentro desses meios alternativos, por exemplo, a questão da mediação e arbitragem, que pouco se fala, mas é algo que pode ser totalmente aplicável. Você não precisa da figura de um juiz, você não precisa da figura de um tribunal, você não precisa de nada disso. Então, como que hoje o brasileiro comum ele pode buscar, por exemplo, para mediação de conflitos, esses meios alternativos? Esse ponto é essencial, mas eu vou abrir um parênteses e já fechar, porque eu quero entrar nessa tua pergunta. Primeiro, o que falta hoje no país é conhecimento, é trazer isso em público, é colocar nas televisões aí abertas, propaganda em horário nobre, falar mediação, fazer propaganda, é trazer esse conhecimento para a sociedade. Porque imagine você, Bruno, você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa viajada, você tem um certo nível educacional elevado no decorrer de uma sociedade comum. Então é muito mais fácil discutir mediação e conciliação e arbitragem contigo do que aquela pessoa que fala o seguinte, tá, mas ele tem o mesmo poder do poder judiciário, o mesmo poder decisório que tem o judiciário, os efeitos que ocorrem na mediação e na arbitragem vão ser os mesmos efeitos que se eu buscar a tutela jurisdicional, tem a mesma segurança jurídica, ou seja, vai ser efetivamente executado aquilo que eu pedi. Então são conhecimentos que colocam o brasileiro no freio de mão, diferente dos países como Canadá, Estados Unidos, a própria China, enfim, esses países que entendem que a mediação é um meio alternativo mais distante, mas muito distante, mais uma vez entra no retrocesso, mas vamos lá. Hoje, o nosso ordenamento permite, e a nossa legislação, dentro do próprio Código de Processo Civil, tá? No Código de Processo Civil, fala que o judiciário, lá nos princípios que norteiam o processo civil, fala que o judiciário deverá promover meios alternativos para a resolução do conflito. Então já é uma preponderância para o judiciário. E aí a gente vai ver que a mediação e conciliação, ela sempre existiu lá no Código Antigo, que é a audiência preliminar, mas com uma força maior. E diz o seguinte, que nas audiências onde há direitos disponíveis, deverá ser feita a mediação e conciliação, a não ser que não permita a autocomposição, direitos que não permitam a autocomposição, ou as duas partes não queiram. As duas partes queiram ir para o conflito. Fora isso, deverá. Uma parte não quer, outra quer. Então, vamos fazer a mediação. O direito é disponível, vamos fazer a mediação. Então, a mediação é o meio alternativo. Hoje, a mediação e arbitragem conta com profissionais técnicos. Vamos falar sobre terra, vamos falar sobre valuation de empresa, vamos falar sobre ticket médio, vamos falar sobre controle societário, cotas, etc. Desculpa, o juiz ele faz uma prova, mais ou menos 150 questões, e ele na vara dele ele pega inúmeros casos de processo. Ele não pega um só, a não ser que seja específico para aquilo, previdenciário, específico para aquilo. Mas fora isso, ele pega inúmeros processos. Então ele tem lá contratos, tem dissolução, tem colisão, tem apólice seguro, tem um monte de assuntos. E aí tu quer que ele decida com a mesma maestria que um perito? Não dá, não dá. Agora, quando tu traz isso para uma câmara arbitral séria, ela vai ter ali os seus peritos e vai ter um julgamento. E legal, a decisão que ocorrer na câmara arbitral, ela é executório no judiciário. Eu chego para o juiz, ele deixa de ser juiz, ele tira a capa do judiciário e passa a ser o meu operador, ele passa a me servir. Fala, ó, preciso que bloqueie a conta, preciso que faça um arresto disso, preciso que sequestre isso. Então, por quê? Porque a decisão dada na Câmara Arbitral, ela tem efeito executório. Já está no Código de Processo Civil e na própria lei. Agora, Jacques, já que você tocou no assunto da toga, eu preciso falar sobre isso contigo, que eu acho que é muito importante. Hoje no Brasil, a gente tem percebido que os mandatários do nosso judiciário, esse pessoal que eu os elogio, porque graças a eles nós temos ampla liberdade de discurso no Brasil, graças a eles nós temos toda sorte de maravilhas que a gente tem, afinal de contas, foi graças a ele que a gente está tendo finalmente político preso,
E pior, por emitir a própria opinião, o caso do Daniel Silveira. Né? Obviamente eu estou sendo irônico, mas você não acredita que está tendo hoje uma concentração de poder na mão de poucos e esses togados do Brasil, eles acreditam que a toga que eles vestem, na verdade, é uma capa de super-herói? Com certeza, Bruno. A oligarquia, tu falou tudo. É o poder emanado aos poucos. Então, aquilo que a gente lê na Constituição Federal, que o poder emana ao povo, será que emana mesmo? Essa é a pergunta, esse é o ponto de interrogação. O poder emana ao povo é mesmo do povo? Enfim, com certeza esse conflito político no judiciário jamais deveria existir. Porque a própria Constituição fala sobre o papel de cada um. E ele deixa bem claro o papel de cada um. E a Constituição ela é muito clara e cristalina quando ele fala isso. E ele fala o seguinte, pessoal, são independentes, ou seja, ninguém está vinculado, mas harmônicos. Né? Harmônico no seu conceito constitucional. Todos querem o Brasil, todos querem na bandeira a ordem e o progresso. É isso que é o poder judiciário, o poder executivo e legislativo tem que ter nessa harmonia. E independência nos atos dele. O poder judiciário é um poder judiciário, mas ele goza também de atos administrativos. Ele tem que comprar o café, pagar a gasolina. Então ele tem a parte administrativa. Ele tem a parte administrativa que se chama executivo. E ele também faz leis entre eles, portaria entre eles, faz as questões dos plantões, quem fica na primeira turma, segunda turma. Então também existe o legislativo do judiciário. Por isso que fala da independência, porque eu não preciso ir lá no executivo informar isso. Eu não preciso ir lá no legislativo pedir isso. Então essa independência não está ocorrendo. O que eu vejo, e é claro, nitidamente, é esse anseio político. E esse ato que está acontecendo no Poder Judiciário, perdendo o conceito, perdendo o princípio e às vezes mesmo a sua própria prerrogativa, ela está sendo misturada no que acontece. Hoje, as lideranças, e aí a gente vai falar das lideranças de 4 anos para cá, então no sentido de que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que chamar o Ministério Público, eu tenho que chamar o Judiciário, eu tenho que chamar... Ou seja, meus atos não são mais atos de liberdade, de independência, estão vinculativos. E aí sim, a gente entende que a mediação e a arbitragem, ele é esse meio alternativo. E que, mais uma vez, na primeira pergunta da burocracia, é que o judiciário não quer, porque perde o poder. Quando tu deixa de discutir no judiciário as coisas importantes e remete para uma Câmara, tu tira o poder da caneta deles. E quando tu tira o poder da caneta, o que acontece? Tu enfraquece. Só que esse enfraquecer, para eles só tem um único pedido, que é o poder. E eles não entendem a essência disso. Então, assim, com certeza, o judiciário ele está no alinhamento político, eu falo abertamente, não estou aqui, né, sendo hipócrita, a gente vê os jornais, a gente vê revistas, a gente vê o dia a dia, eu ainda mais que estou convivendo lá dentro, eu tenho audiências, eu tenho processo e eu vivencio isso diariamente, e a gente vê isso. A gente vê, às vezes, uma decisão que é igual, semelhante, ser julgada de uma forma e o mesmo juiz julgar a mesma decisão de outra forma. O que é isso? A ausência de segurança jurídica. Por isso que eu sou defensor, piamente, veementemente, na questão da mediação, conciliação e arbitragem. Mas a conciliação não é aquela conciliação do judiciário, mas a conciliação do setor privado, daquelas pessoas que estudam, têm a técnica e a expertise, a habilidade, soft skill para discutir. Então, assim, tu não vai ver política na arbitragem. É muito... leviano a sua parte, fala, não é leviano, você não vai ver, porque você está buscando o perito técnico para discutir. E às vezes na arbitragem, Bruno, você não vai ver o advogado, você vai ver um médico, você vai ver um engenheiro, você vai ver um matemático, um economista, entendendo? Por causa da expertise. Então assim, o judiciário tem deixado algumas brechas que põem em dúvida até mesmo os advogados para procurar eles. Por isso que a gente faz a roda de acordos e os advogados estão ligando entre eles, tentando se acordar para não levar isso para o Poder Judiciário. Para não levar para o Poder Judiciário, porque nós temos ali uma surpresa. Ou seja, tem se criado então no Brasil gargalos dentro dessa própria área, da própria área jurídica, e hoje, então, toda essa questão que envolve a mediação, a arbitragem, esses meios alternativos, eles acabam se tornando quase que necessidade, né, por conta
desse monstrengo, eu vou chamar dessa forma, tá? Eu não tenho OAB, eu não tenho problema nenhum, mas eu prefiro chamar dessa forma. Esse monstrengo que foi criado por anos e anos de um pensamento que tange ao... se o cara aprova leis, ele é bom. Quando, na verdade, quanto mais leis você aprova, menor vão ser as liberdades do cidadão comum também. Tem esse lado também, né? Com certeza, com certeza. Tu acabou de falar uma coisa do sentido da lei. Falando bem abertamente, né? A cada aprovação de lei, é como se eu te servisse outros copos de água. Você tem um copo de água, acaba a água, eu vou te servindo uma outra água, um outro copo de água, outro copo de água. Quando tu vai ver, tem 10 copos de água. Eu falo assim, não, eu sou um só, eu só preciso de um. Eu só preciso que um copo sacie a minha sede de verdade. Não preciso de 10, porque eu não sei qual dos que eu vou tomar agora. Então, a quantidade de leis, ela entra naquele controle. E aí a gente pode até se aprofundar um outro dia, mas para entender isso, ela entra nesse controle propriamente dito. De trazer uma brecha, trazer essa brecha para as regras judiciais. Ó, a brecha não é da sociedade, do judicial. E aí a gente vê algumas anomalias jurídicas no meio das decisões do STJ, do STF, enfim. E aí a gente fala, cadê as leis? Poxa, mas cadê a segurança jurídica? Cadê a norma processual? E aí com isso, a gente tem a famosa advocacia administrativa. E aí a gente começa a advogar diretamente com o ministro, diretamente com o juiz, e isso não é legal. Isso não é legal. Então a lei, ela serve mais para esse controle. E ela não tem a sua eficácia. Se cada lei que foi aprovada fosse cumprida, nós não precisávamos dessa quantidade de lei. A gente tem um melhor Código Penal. Nós temos o melhor Código de Processo Civil. Nosso Código Penal é o ABUT, é a regra alemã. Nosso Código de Processo Civil é a nomenclatura toda europeia ali reunida. E nossa CLT, com todas as alterações, agora de contrato intermitente, etc., ele atualizou a Carta Lavoro lá da Itália. Então, assim, nós temos o procedimento e o regimento muito bem desenhado. Nós fazemos parte de cadeiras de instituições internacionais. A gente está no Tribunal de Haia, a gente faz parte de algumas decisões internacionais, porque o nosso processo é respeitado. O problema é a execução desse processo. Então, assim, quando você cria mais leis, você só tem um motivo só. Afastar, na verdade, as pessoas mais próximas da verdade e ter esse controle. Não tem como. Não tem como. Tá, você falou da Carta de Lavoro e você falou também do nosso Código Penal, né? Eu vejo o Código Penal hoje como algo que traz para o Brasil uma série de inseguranças, até por uma questão de princípios que tiram, né, do adolescente a imputabilidade, né? Na verdade, ele se torna inimputável, né? Não responde pelos crimes, que também é uma competência do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Muito embora as coisas estejam, né, conectadas umas nas outras, mas muito da insegurança que a gente vive desse arcabouço de leis que é o Estatuto, que é o Código Penal, a gente também, do outro lado, a Carta de Lavoro, né, que é um documento feito por Benito Mussolini, né, um fascista clássico, e a gente percebe que foi aplicado durante o governo Vargas e tudo mais, e que tira algumas liberdades dos próprios trabalhadores, né? Porque, por exemplo, o cara acaba sendo empurrado para a informalidade que ele não consegue cumprir com as competências vigentes para conseguir trabalhar dentro de uma empresa com carteira assinada. Minha pergunta é a seguinte, você vê pontos positivos dentro dos dois segmentos? Então, nós passamos agora, vou falar primeiro da questão da CLT. Nós passamos por uma atualização, e até mesmo bem discutível pelos sindicatos, para trazer essas pessoas da informalidade e dar o oxigênio para as empresas. A gente teve as atualizações, que antigamente você entrava com ação trabalhista, você funcionário, entrava com ação... pessoal, eu não estou aqui defendendo nem empregador, nem empregado, estou defendendo a lei. Você entrava com ação trabalhista, teoricamente você não ganhava, estava tudo certo. Só que a empresa talvez estava fazendo uma concorrência para
uma entidade pública, perdeu, talvez ela estava no processo de financiamento, por causa dessa ação ele perdeu. Ou seja, talvez ela foi maleficiada ou mesmo pelo tempo desse processo e não acontecia nada para o empregado. As atualizações que veio decorrente de 2017 para frente, ela ajudou. Espera aí, meu amigo, hoje você pode ser penalizado. A primeira ação que foi protocolada, uma das primeiras, contra a instituição bancária, o funcionário teve que pagar 7 milhões de sucumbência, porque os pedidos que ele solicitou estavam em 70 milhões e foi considerado que não tinha direito. Então, já houve um avanço. Depois, a própria prova, tu já tem que definir ponto a ponto, não é mais genérico. Não, se tem isso, não, me numera. Depois, para mim, um dos maiores avanços é o contrato intermitente. Eu tenho uma relação, eu tiro ele da informalidade, eu tenho uma relação... vamos lá, antigamente eu pegava lá o chapeiro, botava ali, quando eu precisava, eu ligava para ele ia lá e descarregava os containers. E essa pessoa se machucar, se tivesse algum problema, e aí? Não, hoje eu trago ele para minha empresa e contrato ele sazonal, quando há necessidade. Mesmo se eu trabalho com eventos, então eu vou contratar com o evento. Então a lei atualizou e modificou isso. A lei começou a trazer o equilíbrio para as empresas. Então esse foi um ponto positivo. Hoje eu posso chegar aqui e falar o seguinte, Bruno, posso contratar uma pessoa uma vez por semana para trabalhar aqui, com carteira assinada, tudo. E os outros 6 dias ela vai atrás de outro emprego. Igual nos Estados Unidos. Então a lei, nos Estados Unidos vê muito filmes, né? Que a pessoa fica lá, chega a caminhonete, aí quem quer trabalhar? Eu, venho, tal, pronto, fez o contrato e deu. A lei, ela atualizou, ela trouxe o equilíbrio. Precisa de mudança? Ainda precisa, nós estamos avançando. Porque ainda precisa de cultura. 90% das empresas não acham que o contrato decorrente é um bom contrato. Até eu vou fazer um adendo aqui, convida depois o Dr. Rodrigo, meu sócio, que ele tem uma empresa que fala sobre contrato intermitente, ele vai te dar, vai ser uma maravilha. As empresas ainda não se sentem seguras para esse tipo de modalidade, mas é uma real. Essa modalidade existe e é real. E a questão penal, tu falou do Estatuto da Criança e Adolescente. O penal, sim, é um processo normal. Aí o que vincula ele são as situações. É o direito material. Vamos dar exemplo. A criança já não entra cá. As famosas socioeducativos, enfim. Bom, ela pode matar, roubar, estuprar e 3 anos ela está ok. Ela não cometeu crime. Ela não é considerada criminosa. E aí eu não falo criança, falo adolescente. Isso o Código Penal não pode alcançar porque precisava ou precisa de uma mudança direto no ECA. Mas a partir do momento que ele inclui ao Código Penal, ele sofre e goza dos mesmos benefícios e malefícios do Código Penal. E tem lá as punabilidades. E as punabilidades, elas alcançam. Vamos lá, a Lei 8.137, que é a questão fiscal, que é a questão da redução de tributo ou sonegação. Reduzir ou imputar um tributo. É crime tipificado lá no Código Penal. Aí tu vai ter uma regra lá do Código Penal. Aí tem lá não pagar a previdência. Tem lá a Lei 8.212 e 8.213. 8.212 para a empresa, 8.213 para o empregado. Não recolheu previdência, que era um direito do empregado. Está lá no Código Penal tipificado. Então, ele é muito eficaz e tem muito empresário sendo preso por dívida de ICMS e por dívida previdenciária. Mas vincular isso, eu concordo contigo. Então, tem certas coisas que ele funciona, ele é muito bom, ele é severo, e para outras coisas ele coloca uma capa. Não estou vendo, deixa acontecer. Sim, a maioria das criminalidades está entre os adolescentes. Isso é estatística, está entre 15 e 21 anos. A maioria das criminalidades. Agora, em São Paulo, está vendo uma notícia, estava a gangue da bicicleta. Prenderam lá 2 de 16 anos. Mas, enfim, situações que a gente tem que repensar. Nós, como sociedade, eu e tu, nós temos um dever e uma obrigação também. Aonde que está o nosso dever? É no voto? É no manifesto? Entende? Nós não podemos transferir isso e dizer, pelo amor de Deus, vai lá, vai ajudar. Não, a gente tem que estar. Isso aí tem que ser em debate, tem que trazer estudos, tem que trazer pesquisa, mas tem que trazer solução, só falar. A dialética é muito boa, mas ela só é eficaz quando há ação, quando ela se move, quando há ação, aí ela se torna bonita. A poesia foi feita para encantar os nossos ouvidos, mas a ação para os nossos olhos, então é isso. No fim, o que existe é uma distopia entre o mundo ideológico e o mundo real.
né? É o que eu realmente percebo. Quando a gente fala, por exemplo, né, eu sou um cara que eu combato muito, todo mundo que assiste meu programa sabe, que eu combato todas as ideologias, né, seja ela de esquerda ou de direita. Para mim não me importa. Né? Eu, como um conservador, eu prefiro olhar o meu passado e o passado de qualquer coisa como um sábio, né, que te mostra o que aconteceu de certo e o que aconteceu de errado. Você não acredita que esse ativismo judicial dentro das instituições, dentro da própria OAB, que tem como presidente, não sei se ainda está, mas acredito que sim, uma figura abjeta como Felipe Santa Cruz, ligado ao Partido dos Trabalhadores, que milita por causas que realmente colocam a sociedade em xeque. Você não acredita que todo essa questão desse descolamento ideológico em relação à questão da questão real acaba trazendo esses malefícios para todo o Poder Judiciário? Com certeza, na verdade. Ele não está mais, ele não preside mais. Mas deve estar outro pior, acredito. Né? Ele não preside mais a OAB, mas, mais uma vez, quando a gente envolve a OAB, a gente costuma dizer que ela é a casa dos advogados. Mas muito mais do que a casa dos advogados, ela é o templo da sociedade. Quando a sociedade está em perigo, quando a sociedade necessita, de certa forma, ser socorrida, ela vai para os advogados. Ela vai para a OAB. No sentido do que? Figurativo, mas no sentido de proteção, de auxílio, de cautela, de cuidado. Preciso de uma liminar, preciso de um habeas corpus, preciso de um mandado de segurança, enfim. Esses são os sentidos. O princípio da OAB é pró-sociedade. As políticas da OAB, elas são políticas para pró-sociedade. Esse é o real princípio da OAB. Essa é a urbanidade e o baluarte da OAB, é a bandeira da OAB. Quando você muda esse conceito e você começa a atacar, seja partido A, B ou C, seja da direita ou da esquerda, você perde o princípio e você perde o conceito. Sabe aquela bandeira? Ela passa a não ser mais a bandeira que nós estamos desenhando e passa a ser uma bandeira corrompida, manchada. E querendo ou não, os filhos, né, os frutos, são também manchados. Porque eu não posso ir lá e falar, ele não me representa, eu tenho uma posição diferente. E vice-versa, às vezes eu tenho uma posição diferente que o meu colega fala, não, eu não aceito o que ele fala, ele não me representa, ele não me representa. E a gente não tem isso. Então, por 3 anos, o triênios, a gente engoliu isso. Foi feito várias situações ali, assim, entre nós eu posso falar, foram feitos pedidos para tirar ele, as lives não eram aceitas pelos advogados, até porque fazer live com pessoas que são ligadas a outros tipos de entidades, que não são nem do jurídico, né? Uma coisa é tu fazer até com o ministro, tudo bem, faz parte, tá no métier jurídico. Outra coisa é fazer live, desculpa, Felipe Neto, pelo amor de Deus, né? Barroso teve que se meter com o Felipe Neto, né? Enfim, mas aí entre os seguidores, aí esse tipo, vamos lá, para ti o Twitter não resolve, mas para mim o Twitter faz bem. Então, a gente sabe o que está por detrás dessa sombra, né? Então, assim, isso é inconcebível no sentido de ter ratificado pelos advogados. Tem advogados que até hoje levam essa mancha, porque eu ainda estou aqui. Mas e as pessoas que estavam lá em Brasília advogando? Querendo ou não, isso vai. Então, assim, essa politicagem dentro da OAB, ela não é a bandeira e o conceito da OAB. A bandeira e o conceito da OAB é pró-sociedade. A OAB serve para defender a sociedade, os anseios da sociedade, os clamores da sociedade. Esse é o objetivo da OAB, esse é o princípio da OAB. Tanto que a OAB tem uma frase, advocacia forte, sociedade protegida. Então, se a advocacia estiver forte, a sociedade está protegida. Então, esse é o preceito, esse é o princípio. Então, quando a gente vê e depara com uma situação dessa, Bruno, é lamentável. Eu tenho vergonha de falar. Lamentável. Sobre essa questão de lives e tudo mais, eu acredito que a pandemia que a gente viveu aí em 2020 até começo desse ano, que para mim a pandemia já acabou, né? Estádios lotados, festas e tudo mais, graças a Deus, eu percebo que ela mudou o cenário. Antes tudo acontecia muito presencial e agora você consegue resolver muita coisa de casa através dessas oitivas online.
Eu queria saber o seguinte, o que se traz de benefício em relação a isso e o que a gente pode falar a respeito da nova advocacia com essa comodidade que é fazer audiências da própria residência? Não, perfeito. Assim, primeiro, nós não estamos adaptados, Bruno, agora que as coisas fazem sentido, para videoconferência, as audiências online. Uma audiência de conciliação, beleza, porque não vai estar escrito na ata. Agora uma audiência instrutória, onde está o advogado, o cliente, e tu acha que ele vai fazer o quê? Será que não existe uma orientação, uma instrução? Será que não existe um manejo naquilo ali? Será que o juiz está atento? Será que ele está observando a situação? Será que ele passa alguém e ele não vai olhar? Tipo, ele não vai pedir alguma coisa? Será que ele está interligado na audiência? Tem uns pontos positivos. Ponto positivo, questão de mobilidade, tanto para o cliente como para o advogado. Então ele não precisa mais deslocar até o fórum, pegar estacionamento, enfim, esperar a audiência acontecer, tal. Ele pode fazer isso no escritório sem gastar gasolina, sem gastar estacionamento. Segundo ponto, segurança. Você traz o seu cliente dentro do escritório, ele se sente mais confortável. Geralmente tem muitos clientes que têm trauma com justiça, com o judiciário, já estão todo castigado, enfim. Ele se sente mais seguro no escritório do advogado. E o terceiro, que para nós é muito, muito importante, é essa questão do conceito que o advogado traz. Então, o conceito do ambiente. Mas, agora, o que a gente entende que pode ser prejudicado. Não tem uma norma que define quando que eu vou falar com as testemunhas, até qual é o meu horário. Eu tenho que ligar minha câmera 360 graus para mostrar que na sala só está eu e o meu cliente, embaixo está a minha testemunha, uma outra câmera que coloca ali, que mostra que eles não estão falando com ninguém, ou não tem outro advogado instruindo. Então são situações que a gente não sabe. E são situações que são reais, que estão acontecendo no dia a dia. Hoje está acontecendo instrução, hoje está acontecendo julgamento. Online, todo dia está acontecendo. E a gente não sabe como se comportar. Eu fiz um pedido, o próprio juiz falou assim, doutor, eu não sei. Eu falei, a gente gostaria de já definir, parametrizar como que vai ser as audiências. Meia hora antes tem que fazer a filmagem de todo o ambiente. O juiz, eu não sei, doutor. A gente parte do bom senso e a boa fé de cada advogado. Então, assim, tem um ponto positivo, Bruno? Tem, mas tem os pontos negativos que tem que ser colocado. E aí, esse ponto negativo é isso. Então, essa é a situação. Beleza. Diretor, a gente tem alguns vídeos de algumas audiências, de algumas coisas que o nosso convidado mandou. Se puder soltar aí, vamos comentar uma por uma. Vamos lá. Além disso, a respeitar a decisão que a roupa. Além disso, abriu o bocão. Lá veio o avião, abriu o bocão. Lá veio o avião e não deixa cair no chão. Lá veio o avião, abriu o bocão. Cara, nesse caso, me pareceu que foi um momento ali de distração dele. Não teve nada demais ali, né? Mas foi uma cena um pouco peculiar, né? Mas imagine, Bruno, tu tá em um julgamento. Tu precisa ter atenção, porque uma é o respeito de quem está fazendo a ostentação oral, mesmo online, o respeito para com os colegas, como agora. Tu tá aqui fazendo uma apresentação, tá? Enfim, eu não te vi comendo nada, não te vi nem tomando nada. Nós estamos aqui num diálogo, numa narrativa. Aí, de repente, vem a pessoa, a tua esposa vem e coloca a comida na sua boca. Não parece legal, não parece normal. Então, assim, tudo bem, não teve nada dentro do processo que poderia prejudicar. Mas, assim, pelo menos o respeito a quem está presente, as pessoas que quando vão fazer uma audiência, elas se preparam, mesmo sendo online, a gente bota terno, ali no caso é a beca, tem a parte da tecnologia, enfim, e aí fica um pouco subjetivo e um juízo de valor, né? A intimidade e tudo mais. Não é, no meu ponto de vista, eu acho que os preceitos éticos e morais têm que prevalecer em todos os casos. Vamos para mais um vídeo, diretor. Solta aí. Eu peço a... Mas eu não posso conferir o voto? Vossa Excelência pode continuar.
agora. Que no caso, a ação de origem Pois é. Foi. Eu, por um momento, achei que o cara tivesse morrido em plena audiência, né? O bom é que essa música eu coloco pro meu filho. Ele gosta dessa música. O que eu vou dizer, né? Mais uma vez, né? A ética tem que prevalecer, né? É tão chato nós estarmos aqui numa audiência, a pessoa bocejar, não parece educado da parte. E ainda mais, dormir, sendo que ele é um dos que vão votar. Então ele não ouviu o voto dos seus colegas. E aí faz o quê? Como é que faz isso? Volta para que no início tenha esse conhecimento. Meu amigo, que tu votar tá tudo bem. Quem está do outro lado? Como que ele pensa? Assim, são formas cômicas, mas que são reais. O advogado convive todo dia com isso. Isso faz parte. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Será que esse nobre magistrado ele não trabalhou tanto em favor do Brasil, né, pelo cidadão brasileiro, que, ele cansou? O gigante dormiu, então. Não dá, né? Não dá, né? Não Diretor, não dá. Solta o próximo aí. Doutora Eliane, Obrigada doutora pela Eliane, ajuda. doutora Eliane. Doutora Eliane, por favor, não, doutora Eliane é absoluta. Doutora Eliane, por gentileza, é absolutamente. Ei, calma, Respeitando, não. Calma. É uma observação. Calma. Eu vou ceder a sessão. Eu vou ceder o conselho, Eliane. Pelo senhor. Doutor Ademar, por favor, colabore também. Coadjuvando aí, não acalme da doutora promotora. Sim, a bancada, por favor. Doutora. A bancada da Doutora defesa, Fernanda Moura. silêncio. Silêncio. Doutora promotora de justiça. Doutora promotora de justiça. Você gritar não, doutora. Estou precisando porque a senhora não está obedecendo à Se presidência. contenha também. Agora, Doutora promotora de doutora, justiça. não brigue comigo. Doutora promotora de justiça. Não. Continência a senhora não indetermina. Cale a boca, senhora. Sente-se. Doutora promotora de justiça. Essa interrupção Doutora promotora de justiça. A bancada da acusação como um todo, por favor. Doutor... Contenha-se. A bancada que me ocupa, que está à minha direita, por gentileza, contenham-se. Gestuais, palavras que cheguem à nossa vista, à vista de todos. Palavras que cheguem às nossas audições não são convenientes nesse momento. É preciso guardar o respeito neste plenário, especialmente, doutora promotora, à presidência desta sessão. Ok? Doutora, por gentileza, vamos dar continuidade à sessão de forma silente e inexpressiva. Doutora Um Fernanda- momento, doutor Marcelo, por gentileza, sente-se. estão mandando a gente se calar. Eu estou determinando que a senhora se cale. Eu estou Determin- determinando que a senhora se cale, estou determinando que a senhora obedeça às ordens da presidência. Doutor Marcelo, eu estou determinando também que Vossa Excelência permaneça silente. Silêncio se impõe aqui nessa sessão, neste momento. Mas, gente, peraí. Primeiro eu gosto, né? Porque os caras quebram o pau, se arrebentam todo, mas é Vossa Excelência pra cá. Eu não estou mandando, estou determinando. Né? Você tem Experiência, tudo né? mais. Nossa, né? Data vênia. Quer dizer, eu adoraria ver, porque a gente quase viu protagonizar agora uma cena de uma rinha de magistrados, né? Eu até acho que poderia ter uma nova modalidade no UFC. Ia ser tão legal, né? O Ver os UFC caras... da toga, tu disse? Do UFC da toga, ia ser tão legal esse pessoal brigando no ringue, né? E colocando tudo isso, inclusive falando aí, né? De data vênia, de por obséquio, que por excelência, né? Aí recorre pro juiz, né? Daí o árbitro vai lá. Cara, esse é o tipo de... Você sabe em que estado foi isso? Então, Espírito Santo, isso é interessante a gente apontar, porque assim, é nos erros que a gente aprende. Inteligência emocional, laneza, urbanidade. Tu viu que o Estado estava tão apurado, o Estado que eu falo, o Estado emocional tão apurado, que ela falou para a promotora calar a boca. Falou, você cala a boca, eu estou determinando, ordenando. E assim, cada vez mais a gente vê essas situações no judiciário
Imagine ela sendo uma promotora de justiça, ligada ao Ministério Público. Então, assim, agora imagine o cidadão, imagine a pessoa comum. Então, assim, se há esse desrespeito, se há essa agressão verbal, uma violência verbal, imagine para o cidadão. Então é isso que a gente tenta tirar do Poder Judiciário, a gente tenta trazer na mediação, na conciliação, na arbitragem. Por quê? Porque lá existem umas regras de comportamento, regras, vai ter o momento de falar, vai ter, tudo bem, ali era um júri e tudo mais, mas assim, existe o bom senso. E são pessoas que, de certa forma, são educadas, eram para ser educadas. E os exemplos mostram até onde podemos chegar. E aí tu viu que aí o advogado aproveitou, também falou. Então assim, tu falou uma coisa muito certa, Bruno. Cada vez mais essas situações, o judiciário, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente está mesmo disposto de levar algum processo para uma situação dessa, a gente deu 3 exemplos. 3 exemplos de puro desrespeito para a outra parte. Eu não estou aqui defendendo nem A e nem B, eu estou dizendo que quem foi lá e invocou o Poder Judiciário estava aguardando uma resposta. Às vezes a resposta pode ser uma coisa mais simples, mas às vezes é a vida dela. Às vezes é uma casa, é uma cirurgia, a gente não sabe. Então, assim, é isso que tem que acontecer. Então, cada vez mais eu estou convencido de que o Poder Judiciário começa a ser um meio alternativo e não a arbitragem e a mediação. O meio alternativo, se eu não consigo na mediação e nem na arbitragem, aí sim eu vou para o judiciário. Aí sim eu vou para a UTI, para a última porta. Mas se eu consigo tratamento, se eu consigo fazer o meu preventivo na mediação e na arbitragem, eu vou ficar por ali. Como é que você vê essa questão aí da nova moda? Esses dias eu estava andando no centro de Itajaí, ali na 7 de setembro, aí eu vejo um rapaz ali andando, né, todo faceiro, com aquela argola no tornozelo, como se aquilo ali fosse algo assim muito importante para ele, né? Quer dizer, eu primeiro, que se um dia o Alexandre de Moraes determinar, Bruno, você tem as suas liberdades restritas a partir de agora, você vai usar uma tornozeleira, eu acho que eu vou andar só de calça, porque eu vou ter vergonha daquilo. Como é que você vê essa questão dessa nova modalidade, que é o uso de tornozeleiras? Essa nova modalidade, aí, principalmente naqueles que não cometeram o crime, mas utilizam como forma de ou trazer um tipo de ameaça para o cidadão comum de bem, ou mesmo achar que isso é uma forma de conquistar, de atrair a pessoa, né? Isso eu também vi muito lá no Rio de Janeiro, na praia. E assim, como eu vejo uma geração, com todo respeito, e eu não sou psicólogo, e eu estou falando agora como pai e como cidadão, eu vejo uma geração totalmente corrompida. Nós estamos passando pelos valores diversos. Nós estamos passando que aquilo que a pessoa que está bom dia, a pessoa que abre a porta, ela é considerada uma exceção, ou mesmo um idiota. Porque os nossos conceitos, as nossas informações, elas estão sendo distorcidas do que era antes. Então a gente percebe nas escolas, e assim, eu não quero aqui fazer juízo de valor para ninguém, mas a gente percebe que hoje a moda do crime parece que é uma moda, já vê de uma forma banalizada as coisas, parece que não, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, ele é jovem, a gente tem que deixar, porque se reprimir ele acaba... Peraí, pessoal, na minha época, se eu andasse sem camisa na minha casa com visita, minha mãe dava... Era cinta. Se eu andasse sem camisa dentro de casa com visita, eu apanhava. Eu fiquei com trauma. Não fiquei, pelo contrário. Eu agradeço a Deus e a minha mãe e meu pai pelo homem que eles criaram. Então, enfim, minha mãe, eu tenho orgulho da minha mãe, tenho orgulho, né, meu pai já é falecido, mas tinha orgulho do meu pai pelos princípios que eles me passaram. Então, assim, o que eu vejo é isso, é a distorção de valores, sabe? E cada vez mais. A gente pega um desenho onde existe pornografia, sexualidade, satanismo e acha normal, porque para criança pode assistir. A gente liga a TV, veja lá na TV Felipe Neto convencendo as crianças
num certo anseio, numa certa comunidade, aí cabelo assim, cabelo assado, tal, e acha tudo normal. Assim, a gente perdeu os princípios inerentes do dia a dia, do cidadão. Então, assim, Bruno, isso para mim é uma anormalidade, mas é uma distorção nessa nova geração. Você agora é pai do Benício, né? Todo mundo, né, que te conhece aí sabe do amor que você tem pelo seu filho e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte: como é que você vê aí os cenários futuros para o mundo que vai ser deixado para o teu filho e, se Deus quiser, né, para o meu também? Então, a Bíblia ela traz um conceito, uma frase muito, muito bonita e muito forte, que fala sobre a esperança. E aí eu vou parafrasear para não cometer aqui o pecado de interpretação. Enquanto há esperança, enquanto há pessoas boas, eu acredito na humanidade. Eu acredito numa mudança do Brasil. Assim, Bruno, igual tu também viaja, a gente sabe que nós temos potenciais. A gente não tem somente as riquezas materiais, a gente tem riqueza natural. 22% de toda a água está aqui, cara. Está aqui, água doce. A gente tem commodities, a gente tem comida, a gente vai para os países de primeiro mundo. Poxa, os países de primeiro mundo é concentrado só um tipo de riqueza, a gente tem várias riquezas, a gente tem um povo alegre, um povo sorridente, um povo que quer mudança, a gente sabe disso. É só fazer a observação. Chama ali os pré-candidatos e manda dar um passeio na rua. A gente sabe disso, a gente sabe. Nós não vamos ser convencidos por uma mídia corrompida. Então, eu creio que o país é um país que vai ser um país de primeiro mundo. Eu acredito muito na potencialidade do nosso cidadão. Eu acredito ainda na mudança. E assim, toda mudança há sacrifício. Infelizmente, toda mudança é sacrifício. Então, eu não sou aqueles que vou correr para um outro país, vou morar, vou pegar a cidadania. Não. Eu creio e acredito no meu país. E é isso. E eu espero que meu filho, que eu consiga entregar um país que ele possa viver e se orgulhar. É o que nós esperamos, né? Afinal de contas, para todo cristão, todo conservador, toda pessoa que tem um viés de entendimento das coisas de forma real, é o que nós esperamos, né? De fato, é o que a gente acredita. A gente está quase chegando no final do nosso programa. No final do programa eu sempre gosto de deixar aberto para o convidado fazer algum comentário, falar alguma coisa, né? Eu costumo dizer que eu não me assumo responsabilidade para aquilo que o convidado fala no final do programa. Então, a tela está aberta, é tua, pode falar o que você quiser. Perfeito. Você que nos assistiu, a gente falou um pouco de justiça, falamos um pouco de política, sociedade. Eu acho bacana, se hoje alguém fosse me dar um conselho há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, e esse conselho seria uma coisa só. Primeiro, nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender, de evoluir. Estude, leia, conheça. É legal o debate, verifique se aquilo é verdade. Não vá numa fonte só. Então, nunca pare de aprender. E o segundo, que eu acho, para mim, é essencial, sempre tem um princípio que eu adoto. Eu que sou cristão, eu acredito em Deus. E eu sempre coloco no sentido de que, há esperança. Há esperança para a dor, há esperança para o caos, há esperança para a tragédia. Então, se há esperança para tudo isso, não posso terceirizar. Depende de mim, somente de mim. Então, se eu busco conhecimento e eu busco evoluir e ajudar as pessoas, com certeza o meu papel, eu não estou fazendo um peso aqui. Então, esse é o conselho que eu trago, nem muito, de buscar conhecimento, se evoluir e, através desse conhecimento, essa evolução, ajudar as pessoas. Esse é o propósito que eu carrego e eu acredito que todos têm um propósito. E o seu propósito, eu já te digo, é ajudar pessoas com a habilidade que tu tens. Muito bem. Então, Jackson, obrigado, cara. Bom, tamo junto, hein? Tamo junto, cara. Fico muito feliz, afinal de contas, esse programa ele serve para engrandecer o debate dentro das mídias, né? Seja ela eletrônica, seja ela ainda as mídias analógicas. Eu tenho certeza que essa conversa contribuiu muito para isso. Teve um pouco de humor, logicamente, né? Com certeza, a gente deu boas risadas,
Queria deixar um recado, cara, que eu fico aguardando, então, o teu sócio vir aqui no Perfeito. programa para falar sobre contratos intermitentes, eu acho que é importante. E eu gosto muito de abrir o debate para o pessoal da área jurídica. Por quê? Porque falta o conhecimento geral das pessoas na área. E o meu grande medo é o cara que é incauto na área jurídica, ele acabar se transformando numa presa fácil daquele cara que quer vir mal intencionado. Então, cara, só tenho que agradecer de verdade, foi muito bom, tá? Tamo junto, Obrigado, viu? Tamo junto, meu irmão. Pessoal, e para você que nos assistiu, né, gostaria de agradecer imensamente, lembrando que hoje é a sexta-feira da Paixão de Cristo, fica aqui o ensinamento, né, do nosso maior mestre, do homem que mudou a humanidade para um tempo antes dele e depois dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que seja um tempo de reflexão da sua morte na cruz, perseguido mesmo falando a verdade, e ele morreu, foi por você para se redimir dos teus pecados. Então eu agradeço que você tenha um feriado de Páscoa excelente, que signifique, simbolize na sua vida a ressurreição de Cristo. Então para você, meu forte abraço, excelente final de semana, excelente Páscoa e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu!